3 graus por uma temperatura. Quando um doente tem febre, é bruscamente. Às vezes muito, às vezes pouco. Mas como medir estas variações? É o médico italiano Santorius quem teve a ideia de fabricar o primeiro termômetro segundo um princípio herdado dos gregos da antiguidade. Quanto mais calor, mais o ar aumenta de volume. Assim, os pacientes de Santorius aquecem o ar dentro de tubos de ensaio, colocando-os na boca. Rapidamente, o ar se dilata e desloca o nível da água contida em um recipiente na base do tubo. Infelizmente, os primeiros termômetros deste tipo são abertos em uma das extremidades e, como mostrará o italiano Torricelli, suas indicações dependem enormemente da pressão atmosférica. O grão-duque de Toscana, Fernando II de Médicis, que se interessa muito mais pela ciência que pela política, tem a ideia de fechar hermeticamente um instrumento, selando-o em suas duas extremidades. Ele substitui o ar por um líquido, o álcool etílico. Nasce assim o primeiro termômetro a álcool. E então espalha-se a ideia de que um termômetro pode tanto medir a temperatura da atmosfera quanto a de um líquido. E interessa tanto aos médicos quanto aos cientistas. Faltava adotar uma escala de temperatura aceita por todos. Infelizmente, o pequeno mundo dos sábios do século XVIII parece-se mais com uma torre de Babel. Cada um tem suas preferências e defende as suas ideias. De um lado, utiliza-se o álcool etílico, o mercúrio, uma combinação de vários líquidos, até mesmo o óleo de linácea, como o grande Isaac Newton. De outro, adota-se qualquer ponto de referência. A temperatura do gelo, de água fervente, do corpo humano, ou mesmo de uma adega de vinho ou de manteiga derretida. Resumindo, continuávamos na Torre de Babel, até que 3 homens mostram a saída. Primeiro, o alemão Daniel Fahrenheit, que, no início do século XVIII, inspira-se muito nos trabalhos do astrônomo dinamarquês Ole Roemer. Ele testa seu termômetro a álcool buscando baixar ao máximo a temperatura. Com gelo e sal marinho resfriado, ele fixa seu ponto zero. A temperatura de fusão do gelo para ele é de 32 graus Fahrenheit e a do corpo humano, considerado 3 vezes mais quente, é de 96 graus Fahrenheit. Para as temperaturas mais altas, Fahrenheit troca o álcool pelo mercúrio. Ele anota 202 graus Fahrenheit para a ebulição da água. Esta escala será largamente difundida nos países anglo-saxônicos, onde ainda hoje são utilizadas. Na França, é René Fourchot de Réaumur, que desde 1730 está na liderança. Sua escala, mais física, repousa sobre a dilatação do álcool etílico, que ele prefere ao mercúrio. Seus termômetros, grandes esferas de vidro acrescidas de tubos graduados, contêm o equivalente a 1000 graduações de álcool à temperatura de congelamento da água. O volume aumenta e alcança 1080 graduações à temperatura de ebulição da água. Esta diferença de 80 graus, uma vez aceita pelo meio, será em seguida utilizada para graduar numerosos tipos de termômetros europeus e não somente a álcool. Mas o grande vencedor da guerra de termômetros é o sueco Anders Celsius. Ele propõe uma escala que tem o mérito da simplicidade. 0 grau marca a altura do mercúrio de um termômetro mergulhado em água gelada e 100 graus quando é mergulhado em água fervente. 1 grau corresponde, portanto, a 1/100º da diferença entre estes 2 níveis. Esta escala, baseada no número 100 como sistema métrico, será primeiro reconhecida pela Comissão de Pesos e Medidas da Convenção e depois definitivamente adotada em 1948 pela Conferência Internacional de Pesos e Medidas. Se hoje em dia utilizamos graus Celsius, é graças à unidade científica de Kelvin. Mas esta é uma outra história. Distribuição Sinapse, versão brasileira Áudio News.